E vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui na página do meu perfil. Ah, se quiser botar na página da igreja, sei lá. Ah, mas o pessoal... Primeiro de muitos, é isso aí. Não, aqui. Exatamente, a ideia é essa. Reiniciar. Aí, A ideia é essa. celular maluco, tô falando, rapaz. Não tem como fazer através do meu, cara? Ah, não sei, Você cara. vai fazer? Eu não sei porque pra entrar como meu perfil da página, tem que ser eu, é. Entendi. Tem que ser ele, entendeu? É. Esse telefone tá osso, tá igual aquele meu. Tá, cara. Tem que formatar ele. Começar, hein? Tá ó. Mas eu vou trocar de celular assim, eu espero, né? E aí, vamos lá? Estamos conectados agora. Estamos ao vivo agora. Já tem 2 pessoas conectadas. Vou compartilhar aqui e marcar você. E aí, Carlinhos? Tá nervoso, Carlinhos? Um pouco, mano. Relaxa aí, cara. Tamo de boa. Só que eu tô explodindo pergunta. Só botar aqui você. Marcar lá. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Você já pode mandar mensagem pra todo mundo aí, mandar o recado pra galera. Valeu, Aliança. Rio de Janeiro, São Paulo. Boa. 5 pessoas conectadas, ó, a coisa tá crescendo, rapaz. Story Brasil. 11212. Boa. E aí, vamos lá? Então, é assim que a gente começa. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, mais um Papo MP1, né? Dessa vez com o pastor Carlos Lopes, meu grande amigo. Valeu. Para os íntimos, Carlinhos, né? O cara que é um dos principais incentivadores aqui do Estúdio MP1, né? É um cara que sempre acreditou na gente, sempre botou uma fé, né? E, cara, é uma honra ter você Obrigado. aqui hoje, né? E, cara, eu acho que a primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais óbvia, assim, é a pergunta que todo mundo quer saber, é o seguinte: quem é o cara por trás do pastor Carlos? Quem é o pastor Carlos quando ele não está pastoreando, quando ele não está na igreja? Cara, essa pergunta é simples, né? Quem é o Carlos? É simples. O Carlos é aquele que é primeiramente, antes de ser pastor, ele é o marido, né? Esposo de Elaine e pai do meu filhote Noah. Acho que antes de tudo, né? Acho que é o meu primeiro ministério. A primeira coisa que a gente pensa é a nossa casa. E Carlos também é uma pessoa comum, uma pessoa que gosta de música, uma pessoa que gosta de skate. Embora não ande, porque eu comecei a gostar de skate, eu já tinha uma certa idade, então eu tive medo de andar, mas continuo curtindo todo aquele movimento, todo esse circuito, toda essa cena, o visual, o estilo. E Carlos também é um cara que gosta muito de música, sempre gostou de música, desde que eu me envolvi na questão de igreja, desde que conheci o Senhor Jesus, a música foi algo que me capturou e trouxe liberdade para minha vida, né? Porque Carlos não foi esse cara que está aqui falando para vocês, mas era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, tímida, muito tímida. Eu levava falta na escola, sempre conto isso para a galera, para a igreja, né, para os amigos. E através da igreja muita coisa mudou para mim. Então, Carlos é uma pessoa simples, comum, que gosta de estar com os amigos, que gosta de ir na casa dos outros, que gosta de estar com a galera, que gosta de virar a madrugada conversando, escutando música, tocando alto, essas coisas loucas que Deus deixou pra gente fazer. Legal. É engraçado você falar isso, porque a gente, em 2018, a gente ainda tem meio que uma
digamos assim, um estereótipo, né? Sim, Tipo, verdade. o crente ele não vai na festa, o crente ele não ouve rock, o crente ele não usa uma roupa preta. E assim, são coisas que basicamente não Eu tem estou em nada a ver. pecado, então. Essa é Exatamente. uma das minhas bandas favoritas, Stripes. Striper, exatamente, metal, né? É, isso aí. Muito bom, muito bom. E é exatamente isso, cara. O que a gente quer passar hoje é justamente essa mensagem. Cara, você é uma pessoa comum, né? Não tem essa de, porque o crente ele é melhor do que alguém. Pelo contrário, né? A gente tem muito esse lance da humildade, de reconhecer que somos falhos e tal. Então, na verdade, o que a gente quer hoje, o que a gente busca com esse programa hoje é justamente isso, é conhecer o Carlos, né? Saber um pouco do Carlos. Então, conta pra gente a tua história. Em que momento da tua vida tu falou assim, vou ser pastor? Como é que isso aconteceu? Cara, na verdade, assim, foi muito louco, porque, como a gente estava conversando antes, eu nunca pensei e nunca imaginei ou conjecturei ser pastor um dia, né? Embora algumas pessoas me falassem assim pra mim, Carlos, ou Carlinho, você é pastor, não é? Eu falei, não. Pô, mas você é líder, você sempre alguém falava alguma coisa em posição de liderança e tal pra mim, embora eu tenha sido líder apenas na Igreja Batista, apenas dos adolescentes. E na verdade nunca trabalhei com liderança diretamente. Sempre fui um cara que gostei de trabalhar nos bastidores, sempre fui envolvido com a igreja na questão de evangelismo, oração, né? Em todas as áreas da igreja, né? De música, limpeza também, e muitas coisas mesmo. Então foi quando na verdade, nós saímos da Igreja Batista, eu e minha esposa, vimos que não era tempo mais de congregar naquele local, e eu tenho um pastor amigo meu chamado Pastor Ulisses, né? Que é um grande homem de Deus que admiro. Um abração para vocês aí, São Paulo, Pastor Ulisses, se você estiver assistindo agora. Então, ele enxergou isso em mim, e foi a pessoa que começou a conversar e começou a falar comigo, e eu realmente percebi que eu tinha essa vocação, que eu tinha esse chamado, né? É um chamado árduo, né? Não vou dizer para vocês que é fácil. Se alguém quiser ser pastor, igual alguns dizem, por questão de dinheiro, fama, glamour, esse cara é doidão, porque é um ministério árduo, né? É difícil, mas sinceramente eu amo o que faço, eu amo o que tenho feito, vale a pena cada segundo, cada momento. E assim, e aconteceu, eu fui consagrado por ele e estamos 5 anos como pastor. Legal. Mas a igreja, o nome da igreja é Ministério Aliança. Nós, por na época o pastor Ulisses ter nos abraçado, né, em honra a tudo que ele representa pra gente, tudo que ele investiu, tudo que ele capturou, né, talvez outros líderes não conseguiram mencionar o que eu e minha esposa seríamos. Então, como ele foi a pessoa em honra à igreja, ao cuidado, a tudo aquilo que eles fizeram por nós, resolvemos ter o mesmo nome, Comunidade Evangélica Aliança Eterna Rio de Janeiro. Embora ele foi a pessoa que nunca exigiu que nós mandássemos dízimo para ele, nunca exigiu que a gente andasse conforme ele sempre falou assim, cara, tenham a sua identidade, sejam quem vocês são. Não seja uma cópia da Aliança Eterna São Paulo, sejam vocês. Legal. Então isso nos motivou muito, e é um cara que nos abençoa até hoje. Que maneiro. No caso, a tua igreja, ela é uma comunidade independente, vamos dizer assim. Isso, é uma comunidade independente. Uhum. E aí, no caso, a liderança máxima dentro da tua igreja é você, é o pastor. Sim. É o pastor. Aí, no caso, você não se reporta a ninguém, não tem uma coisa assim de prestar Sim, conta? nós temos hoje em dia o que a gente chama de mentoria, né? Porque você que está assistindo, talvez, poxa, mas eu sinto que eu sou vocacionado, mas como eu vou fazer? Deus ele vai dando as ferramentas no tempo que você vai entrando no ministério, né? Então hoje eu faço parte de um ministério, de um grupo chamado Projeto Plantador, do Restore Brasil, com a liderança do pastor Jay Beman, e foi através do pastor João, né,
que eu conheci esse grupo, tenho feito parte desse grupo. Esse grupo tem auxiliado muito a questão pastoral. Então eu vejo eles como o grupo que eu me reporto pela questão de mentoria, aconselhamento. E também, claro, né, não poderia deixar de citar o pastor Ulisses em São Paulo, né, que é a pessoa que eu sempre procuro me aconselhar, pedir orientação, até porque eu tenho pouco tempo, né? Então, nada mais justo de consultar a rapaziada da antiga, né? Para poder, junto, a gente caminhar, né? E dar um norte, né? Para algumas questões que aparecem no dia a dia. Legal. Você falou a questão da rapaziada da antiga. A gente vê que o mundo está mudando muito rápido, né? E principalmente com a tecnologia e tal. E a sociedade também está se transformando muito rápido. Como é que a igreja faz, como é que especificamente você faz para poder conciliar a novidade, né, o que está mudando com a tradição sem que uma coisa corrompa a outra ou que haja um choque de realidade? Não entendi, perdão, Marquinhos. O que acontece? Hoje o mundo está mudando muito rápido, né? A gente está vendo que as coisas estão acontecendo muito depressa e tal. Como é que a igreja faz para assim, para poder acompanhar essas mudanças, acompanhar essas novidades, mas sem se deixar levar pela moda, ou sem se deixar corromper, estragando as tradições? Ah, muito boa pergunta, muito boa. É o seguinte, eu penso o que a gente procura fazer, né, como igreja. E o que temos pensado até lá no grupo de pastores e conversando com o pastor Ulisses, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter convicção é fidelidade à Escritura. O que a palavra de Deus diz, ser fiel ao Evangelho, ter uma mensagem centrada no Evangelho, centrado nos ensinos dos apóstolos. Esse é o primeiro parâmetro. Agora, a gente sabe que conforme os tempos vão passando, a gente vai se adaptando, né? Por exemplo, na nossa igreja, na nossa comunidade lá, a gente não tem essa, vamos dizer assim, vou usar uma gíria, me perdoa, essa noia, né? Essa paranoia em relação à roupa. As pessoas vão de bermuda, vão de chinelo, vão de, sei lá, camiseta, e isso não faz diferença. Então, eu penso que você tem que, como é que eu vou dizer? Conservar a tradição, mas ao mesmo tempo você não pode se prender ao tradicionalismo, que a grande questão não é a tradição, que a tradição é boa. A tradição nos mantém. O problema é o tradicionalismo que mantém as pessoas refém de um sistema que mais oprime as pessoas do que mostra o Evangelho. Acho que essa é a grande problemática de hoje. Então, eu creio que a igreja, acho que o próprio Evangelho, se você for avaliar como é que Jesus ele pregava, como é que Jesus ele falava e se comportava, ele sempre ministrava, ele sempre falava contextualizando. Por exemplo, se ele falava com pescadores, o que ele falou para os discípulos? Vocês serão pescadores de homens. Então ele sempre contextualizava sem perder a essência da Escritura. Essa é a grande questão. Você pode contextualizar, mas sem perder a essência de quem você é. Sem perder os valores, sem perder os conceitos, sem perder a moral, sem perder nada disso. Mas você vai se adaptando aos tempos sem corromper a palavra de Deus. Acho que é assim que a gente caminha. Tanto que na nossa igreja nós já fizemos exposição artística, nós já fizemos workshop de jazz, com funk, soul. Por exemplo, na nossa igreja nós já fizemos show de rock, mas não é show de rock, show de metal mesmo. Entendeu? Inclusive, um abraço para a banda Road JC aí, que foi um dos primeiros a fazer um show lá, a Rod também. Valeu, Rod. Então, assim, creio que a gente vai se adaptando com o tempo, mas sem perder a essência de quem nós somos, sem perder os valores estabelecidos pela palavra, que esses valores que Jesus ensinou são imutáveis, não muda. Legal. Aí você falou da questão do metal, do rock e tal. Como é que a gente faz, né? Como é que hoje a gente faz para, digamos assim, filtrar aquilo que é bom para mim e aquilo que eu gosto, mas que talvez não seja bom? Como é que a igreja vê esse ponto? Deixa eu tentar esclarecer a minha pergunta. Assim, às vezes tem aquilo que eu gosto e não é necessariamente bom. E tem aquilo que eu gosto que é bom.
né? Como é que a igreja faz para separar isso? É porque eu não quero entrar na questão de música gospel e música secular. Eu não quero entrar nesse ponto, né? Mas meio que seria isso, sabe? Por exemplo, eu gosto muito do Alice in Chains, eu acho o Alice in Chains muito legal. Mas o cara é um drogado que fala de depressão e tal. Como é que a igreja vê esse ponto assim de o jovem não pode ouvir o Alice in Chains, o jovem não pode ouvir o Nirvana, ou ele pode ouvir o que ele quiser e assim, o que ele faz da vida dele é um problema dele. Como é que a tua igreja lida com isso? Cara, eu acho essa questão que os outros polemizam muito simples, né? Eu acho simples. Por quê? A Escritura já nos orienta. A Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, assim, vou falar espiritualmente, dentro do nosso campo cristão, né? A própria Escritura nos orienta que o Espírito Santo nos conduziria, que o Espírito Santo iria nos orientar a fazer aquilo que edifica e fazer aquilo que é bom. Eu penso o seguinte, né? Que o grande lance não é proibir, porque o Evangelho não te proíbe nada, já começa por aí, né? O Evangelho nos chama para a liberdade, somos livres. Então eu acho que o grande problema é quando você é refém de algumas coisas. Igual, por exemplo, a gente fala, não, antes eu andava nas trevas, agora eu caminho na luz. Então se eu caminho na luz, eu não sou refém de um estilo musical. Eu não sou refém de banda, por exemplo. Eu não vou ficar horas e horas para ficar espremido para ver um show de uma banda que eu curtia ou que eu curtia. Um exemplo. Nem no meio secular e nem no meio gospel. Você assim, eu não gosto de usar esse termo gospel, né? Nem na música cristã. Porque idolatria é idolatria de qualquer jeito. Sim. Então, assim, eu acho o grande problema está no coração do homem. Porque a Bíblia diz que aonde estará o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se você é refém daquilo que você faz, se aquilo que você faz toma o seu tempo de forma que você não tem uma vida que possa glorificar a Deus, em que o Evangelho, que a vida de Jesus não possa ser vista na sua vida, então você tem que pensar a questão da música, você tem que pensar a questão de um montão de coisas. Se aquilo rouba o seu tempo, se você deixa de fazer um montão de coisas em que Deus não é glorificado, aí eu já vejo uma problemática. Então a gente costuma não impor nada a ninguém. Eu falei, irmão, olha só, o que é bom para você? Tá te edificando? Tá fazendo com que você cresça? Tá trazendo lembranças? Porque a gente encara muito música, a gente tem uma opinião muito pessoal a respeito de música, né? A gente vê música como adoração, a gente vê música como ferramenta de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, tanto que música é usada para fazer propaganda, a música mexe com o nosso coração, é uma arte que expressa de forma tão diferenciada como nenhuma outra. Então música é algo profundo, tanto que são 150 salmos e salmos eram cantados. Por quê? Para trazer a memória, para o povo lembrar, e usava-se música. Então eu penso o seguinte, cara, você tem que colocar todas as coisas diante de Deus. Em que Deus vai ser glorificado? A Bíblia diz, faça tudo para a glória de Deus. Entendeu? Então, independente do estilo, independente da música, a gente tem que ter, acho que o filtro é saber aonde Deus vai ser glorificado. Qual é o propósito? Porque, Marquinhos, acho que uma das coisas que as pessoas não compreendem nesses dias é o seguinte, que a vida do cristão precisa ter um propósito. Por exemplo, você trabalha no estúdio, qual é o seu propósito? Você tem um propósito, você tem um objetivo. Então hoje a cristandade vive uma vida sem propósito, sem objetivo. Sim. E muito nessa pegada de, não, é minha escolha, é minha vontade, eu quero fazer o que eu quero. Está mais relacionado ao prazer do que um propósito, do que a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus vai fazer que eu possa me abster de algumas coisas. Não que Deus está me obrigando, mas por amor a Ele eu não quero. Não porque alguém me obrigou, porque a igreja me obrigou, ou porque a religião me disse. Porque eu escolhi diante de Deus não querer fazer. Então, assim, qual é o propósito? Tudo tem que ter um propósito na vida. Sim. A gente precisa entender qual é o propósito para determinadas coisas, seja qual for. Música, show, sabe? Você tem que entender por que eu estou aqui. É igual hoje, por que eu estou aqui? Eu entendo o propósito. Eu estou abraçando, eu estou agarrando essa oportunidade. É um propósito maior, é um bem maior. Eu não estou aqui para poder propagar o nome da minha igreja, Aliança Eterna. Não, estou aqui porque eu entendo o papel, por que estou aqui. Entendeu? É o que eu penso, brother.
Não sei se todos vão concordar. Não, muito legal, cara, muito legal. E eu acho muito interessante, assim, a forma como você fala do coletivo, né, do quanto é importante abraçar uma causa, né, uma razão, um propósito, mas sempre respeitando a individualidade do cara. Sim, pô. Né? Claro, Eu acho isso pô. fundamental, porque assim, meio que a gente vê na grande massa, né, nos grandes canais de TV, não vamos citar nomes aqui Sim, dos caras, sim, é verdade. né, embora eu tenha vontade, mas vamos lá, esse ainda não é um canal de polêmica. Chega a dar uma coçada, né? Mas assim, a gente vê que não, você tem que fazer desse jeito, você tem que ser assim, você tem que isso e assado, porque senão você não pode ficar no meu grupo, no meu time, na minha igreja. Cara, não adianta. Você vai até fazer pra agradar, mas chegar um tempo que a tua máscara vai cair. Sim. E você não vai aguentar. Você tá vivendo uma fantasia. Sim. Entendeu? E o evangelho não é fantasia, cara. É real. Não tem como você disfarçar. Diante de Deus, pô, você é... Eu sou o que tô aqui, que tô em casa, que tô no banheiro. Não tem como disfarçar. É o Carlinhos, é o Marquinhos. Não tem como esconder nada. Entendeu? Acho que a gente tem que ser transparente. Legal. Ainda falando da questão de propósito, a gente vê que, assim, estatisticamente falando, o número de suicídios, depressões, sabe, entre a juventude está crescendo muito, né? Está crescendo violentamente. Como é que a igreja vê, cara, essa questão da depressão entre a juventude? O que a igreja olha e fala assim, bom, isso aqui é por isso, ou podemos trabalhar dessa forma para tentar resgatar essa galera, ajudar essa galera, dar a eles um propósito de vida. Como é que a igreja vê isso? Cara, é interessante tu falar isso, que no último encontro de pastores, um pastor da Igreja Batista de Araraquara, pastor Wilson, né, vou falar o nome dele aqui, ele tratou justamente dessa problemática, a questão da depressão, né? Eu penso que a igreja com o tempo tratou isso só de forma, vamos dizer assim, só no âmbito espiritual, né? Se é que a gente pode dividir, eu não costumo dividir muito essas coisas, porque eu penso que tudo é espiritual, né? Mas vamos dividir. Então, assim, não é só uma questão apenas espiritual, é uma questão do ser humano, é uma questão que realmente acontece, é uma doença, né? É algo que pessoas podem ser acometidas de verdade. Eu acho que a igreja ela tem que se posicionar sim, tem que tratar, tem que chamar o profissional. Por isso que eu creio na graça comum da questão dos psicólogos, psicanalista. Tem que ter um acompanhamento médico, espiritual sim, o aconselhamento do pastor. Mas eu creio que nesse tempo a igreja tem aberto muito a mente, né, tem estudado, inclusive esse pastor escreveu um livro, inclusive ele não só escreveu, mas ele está estudando mais a fundo para poder falar. O último encontro falou muito sobre isso. Depois, se vocês quiserem compartilhar, tá lá na página do Restore Brasil, Wilson Pontes, inclusive que ele vai mais a fundo. Eu não tenho, pelo fato de eu não ter tanto tempo, né, eu não acompanhei tantos casos assim de depressão, então eu não tenho muita propriedade para falar. Mas eu sei que sim, a gente não pode falar, vou orar apenas. Beleza, tô orando, tá bom? Tô orando e vai ficar tudo bem. Não, vamos procurar um especialista, né? Vamos orar sim, mas o papel da igreja é fazer essa parte. Voltando, veio. Demorar um pouquinho, tem um delay. Tá. Voltamos aqui, tivemos uma quedinha, 1 minuto. Mas a gente estava falando aqui sobre a questão da depressão, né, da juventude. Muito legal a resposta a resposta do pastor Carlos, onde ele deixou bem claro que, eu não sei até onde o pessoal ouviu, então assim, só para resumir, ele deixou bem claro que a igreja está sim interessada em se aprofundar nesses casos, em estudar melhor, acompanhar, inclusive com a presença de profissionais. Isso e é aí, isso com que certeza. eu acho muito bacana no trabalho. Não vou falar da igreja como um todo, né, de todas as igrejas, mas eu vou falar do teu trabalho, que é o que eu acompanho mais de perto. Que é justamente isso. Beleza, há o lado espiritual sim, mas há o lado físico, há o lado Sim, material para com certeza. tratar, para cuidar. Familiar, um conjunto de coisas que pode levar a isso. Legal, legal. E o Carlos, para quem não sabe, ainda falando dessa questão espiritual e material, o Carlos ele tem um trabalho sensacional que ele faz aqui no Morro do Canecão, em Realengo, tá? Que, cara, é um trabalho maravilhoso, realmente maravilhoso. E eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse trabalho. Como é que começou esse trabalho? Cara, o trabalho lá que a gente
iniciamos foi assim, em julho do ano passado, o pastor Jay perguntou se nós receberíamos uma equipe de missionários americanos, né, para poder trabalhar conosco. E claro, né, a gente é muito louco, aceitamos na hora. Sim. E passamos uma semana, né, ele perguntou se tinha alguma comunidade carente, né, aqui próximo à igreja. Eu falei, sim, temos, né, o Canecão ali na João Luso. E fomos para lá. E trabalhamos ali uma semana, né, os missionários ficaram muito impactados. E trabalhamos com as crianças ali, foi uma semana assim maravilhosa, sabe, com as crianças adoraram, e desde então a gente tem dado continuidade a esse trabalho. Pelo menos uma vez por mês temos estado lá com as crianças, não apenas com um trabalho de evangelização, mas um trabalho de cunho social também. Por isso que nós colocamos o nome do nosso trabalho de Pão e Peixe 52. Por que Pão e Peixe, né? Eu até tenho uma cola aqui. Foi baseado em Mateus 14:14. Eu vou ler rapidinho. Chegando à tarde, aproximaram-se deles os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não preciso ir embora, dá-lhe voz de comer. Então, baseado nisso que Jesus falou, Jesus chamou a responsabilidade dos discípulos para dar de comer. Então a gente entende que a pregação do evangelho não se limita em apenas pregar, mas cuidar do ser humano como um todo, dando a questão social, a questão de ajuda com cestas básicas, a questão de promover também educação, saúde, meio ambiente. Teve um mês que nós trabalhamos a questão do lixo lá. E à medida que a gente vai trabalhando, criando intimidade, a gente quer desenvolver outras coisas. Porque a gente não quer apenas alimentar as crianças, mas a gente quer, de alguma forma, dar a vara para as crianças possam trabalhar, para que as crianças possam desenvolver, dar o suporte às famílias. E foi assim que começou, né? A gente tem estado lá. Inclusive, dia 30, já convido a você, a gente vai ter um instrumental com Gino e amigo de jazz, groove, soul, uma apresentação lá para as crianças, sábado, dia 30 à tarde. Então todos vocês estão convidados. Essa mais uma coisa, apresentar um tipo de música que as crianças não estão muito acostumadas. Eu creio que vai ser uma experiência maravilhosa. Mas tem sido glorioso, cara, trabalhar com as crianças. E no último encontro, Marquinhos, eu lembro que teve uma cena muito legal, que às vezes para falar você não precisa dizer nada, né? Veio uma criança até mim e ela esticou os braços e me abraçou. Eu falei, caramba, mas por que ela me abraçou? E depois eu fiquei pensando, eu falei, poxa, não, ela está dizendo obrigado. Caramba. Eu tive esse sentimento na hora, porque elas ficam tão gratas, elas esperam. E assim, são coisas simples, às vezes é um lanche, porque, galera, a gente vai lá para brincar, jogar futebol, pintar com eles, sentar no chão, correr, coisas simples. Não tem computador, não tem nada de eletrônico. Foi o que os missionários fizeram, coisas simples e que fazem tanta alegria, né, para aquelas crianças. E claro, com o apoio de vocês, dos parceiros, né, Marquinhos, a galera, tem sido muito bom, cara. Cara, sensacional, sensacional. Engraçado que, assim, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu já discuti com alguns evangélicos, já discuti com pastores nesse ponto, com líderes, inclusive, nesse ponto que, assim, essa é a verdadeira igreja, né? Que a gente vê, cara, é uma igreja que desempenha um papel espiritual, mas também social, né? De vida, de convivência, de estar ali na comunidade, de trazer a galera para a realidade. Engraçado, você falou o lance de levar para a comunidade o tipo de som que a galera não está acostumada a ouvir. Sim. E eu lembro que foi ano passado, se eu não me engano, saiu uma polêmica em cima do Seu Jorge, que ele falou assim, o rock não subia a favela, o rock não tinha rock no morro, né? E engraçado você falar disso. E quando eu li aquilo ali, eu vi que muita gente foi contra, por que não, ele tá falando besteira e tal. Eu falei assim, não, cara, não entendi o que ele quis dizer. Na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte, não tinha acesso. Não subia. Isso é verdade, não tem. Então não adianta você falar assim... Parece que o estilo de música é meio imposto. Olha só, é esse, você tem que ouvir isso, e você vai ser isso, e você já tá
já todo mundo está predestinado a determinado estilo de vida. Sim, Você vai sim. ser isso. Sim, e é engraçado que assim, não adianta você que, mas o favelado só ouve funk, pagode e samba. Mano, é tudo que ele ouve a vida toda. Você quer que no fim da vida o cara simplesmente pegue um disco de metal e fale assim, nossa, Iron Maiden é a melhor banda do universo. O cara não sabe nem o que é Iron Maiden. Nossa, Pink Não Floyd é existe. maravilhoso, né? Não existe pra ele, sabe? É uma parada que não tava ali. Os caras ouviam outra coisa e os caras continuam ouvindo outra coisa, né? E eu acho muito legal esse lance de, a igreja ir lá e levar não só a música, mas levar a diversão. Cara, e assim, eu sei que agora é uma pergunta um pouco mais profunda, mas é porque esse trabalho de vocês é muito bonito, né? Muito sério. Mas assim, quando você sobe um morro, né? E aí você tem lá um garoto, né, uma garota, uma criança, vamos botar uma criança, um adolescente, né, o cara de repente não tem pai, o pai foi embora e a mãe trabalha sem parar, e sabe, o moleque se sente jogado no mundo e ele vê de repente o garoto na televisão que tem um tênis bacana, uma família da hora e o cara não tem nada daquilo. Como é que a igreja faz pra conquistar esse garoto, pra trazer esse garoto, pra falar pra ele assim, bicho, você é alguém, sabe? Não, esquece esse lance de que você não é nada, você é alguém. Como é que a igreja faz pra levar esse tipo de afeto pro cara? Cara, acho que isso aí que tá falando, Marquinhos, tá na questão do que eu li no texto, né? Porque antes de Jesus falar com os discípulos, né? O texto diz que Jesus ele se compadeceu. Eu acho que como igreja a gente precisa se compadecer. Acho que o grande lance é a compaixão. Porque o que acontece hoje? Essa questão de politicamente correto, né? As pessoas fazem as coisas para se autopromover. Por isso que eu não acredito nem esquerda e nem direita, porque ambos fazem as coisas para se autopromover, como palanque, por causa da desgraça dos outros, eu vou me autopromover e daqui a pouco me candidato. Ou então para sair no Facebook, bonitinho, ó, criança pobre. Sim. Então, o que a gente pensa como igreja, né? A questão da compaixão, de verdade. Isso precisa ser natural em nós. Então, a gente só vai perceber essa problemática da questão da necessidade se a gente estiver ali com eles, estiver convivendo. E eles, o que eu percebo é o seguinte: no começo, se eu for lá uma coisa só de ostentação, só para aparecer, uma vez só, tirei uma foto e nunca mais apareci, eles não vão se abrir. Agora, o que tem acontecido? O fato da gente estar lá, uma pessoa chegou para mim e falou: Carlinho, preciso falar com você. Aí me chamou, não estou falando isso para glorificar ninguém, mas toda a glória seja dada a Jesus. Mas eu preciso de uma bomba. Você teria? Eu falei, claro. Vamos ver o que a gente faz. Aí a gente se movimentou lá, vários colegas, eu dou, eu inteiro e tal. Aí teve um irmão, um brother nosso aí, né? Um abração pra ele. Falou, não, eu compro a bomba. E o cara doou a bomba toda. Comprou, chegar lá, levamos, a menina já tinha comprado e ela indicou uma outra pessoa. Então, Marquinhos, é a questão da confiança. Então, quando você conquista a confiança, eles vão começar a se abrir. E eu acho que o papel da igreja é justamente tentar suprir, né, a necessidade, né, dar um tênis. Eu acho que esse é o nosso papel, é a nossa obrigação. Agora, não fazemos isso para poder aparecer, mas isso tem que ser normal pra gente, tem que ser comum, não é um evento para aparecer no Facebook bonitinho. Isso tem que ser normal. Eu acho que a compaixão acho que é tudo, a gente se compadecer da dor do outro, chamar para junto, né? Eu lembro de uma situação, eu trabalhei na clínica da família, que eu sou contra o aborto, né? Vocês concordam ou não? Mas a menina falou para mim, eu vou abortar. Era paciente de uma outra pessoa lá, eu falei, fulano, não faz isso. Ela passou no corredor, eu falei, não faz isso. Não, mas eu não tenho condições, eu engravidei. Eu falei, faz uma coisa, dá pra mim. Aí depois eu falei, ai Jesus, o que eu fiz? Vou ter um filho. Mas era o que eu tinha que fazer, alguma coisa eu tinha que fazer. Então eu chamei a responsabilidade para mim. Então o que eu vejo no texto da Bíblia? Jesus pediu para que os discípulos chamassem a responsabilidade para ele. Então a igreja precisa chamar a responsabilidade para ela. Eu acho que creio como aliança eterna, como igreja do Senhor, a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente. Porque não é apenas falar. Né? A Bíblia diz, não seja apenas ouvinte, mas praticante em tudo. Porque as obras têm que nos acompanhar, não tem jeito. É o que
a gente tenta entender, né? Cara, legal, muito legal. Cara, eu tô achando esse papo muito bacana, não só porque eu admiro o Carlinhos, mas assim, pra poder conhecer um pouco mais do teu trabalho e poder contar a tua história pras pessoas, bicho. Porque o teu trabalho, mano, é sério, é assim, é porrada, sabe? É porrada. E falando em porrada, a igreja toma muita porrada? Cara, toma. Pô, muita, cara. Muita. É punk, mano, a caminhada. Né? Em todos os sentidos, né? Porque, na verdade, a igreja, ela nunca é compreendida aos olhos dos outros, né? O que me faz mais acreditar em Cristo na igreja é justamente isso, né? Porque, por exemplo, não sei se você reparou, se você pesquisar no Facebook, você vai ver várias páginas de zoeira contra crente, evangélico e pá, contra Jesus, mas você não vai encontrar nenhuma página de deboche contra Buda, contra o espiritismo, tipo zoando. Eu já pesquisei isso. Pode pesquisar no Facebook agora, você não vai ver. Tipo zoando, nenhuma página escarnecendo. Infelizmente, acontece isso, né? Da gente tomar muita cacetada. Agora, em algumas coisas tem razão, sim, tem muita gente que dá mole. Mas onde a mentira, se só existe a mentira porque tem a verdade, né? Entendeu? O fato de ter uma nota falsa de R$2 não quer dizer que não exista a verdadeira. Existe Sim. a verdadeira, mas pode existir as falsas. Existem os falsos profetas, os falsos crentes. O próprio Jesus nos alertou. Mas algumas pessoas dão motivo para tomar pancada à toa, né? Que a gente vê por aí, né? Muitas coisas. Então, mas a gente toma, assim, cara. Mas vale a pena quando a gente vê alguém restaurado, quando a gente vê no reflexo de um sorriso de uma criança, de uma pessoa que voltou para a esposa, né? Pouco tempo, né? E de várias coisas que acontecem, de vidas que são transformadas não pela religião em si, mas pelo evangelho. Cara, isso vale a pena. A gente vê testemunho, tantas coisas boas, sabe? Então vale a pena cada cacetada que a gente toma. Legal. E aí você falou a questão do evangelho e também falou da religião. Qual a diferença entre evangelho e religião? Sim, a diferença entre o evangelho e a religião, Marquinhos, eu vejo algo também simples. Porque, na verdade, a palavra religião, ela transgrediu, né? Religião veio do grego religare, que significa religar o homem a Deus. Só que como religião hoje, o que a gente vê como religião, o que se entende como religião, na verdade, é quando alguém adquire uma fé e essa fé ela é imposta. Entendeu? Então eu não faço por amor a Deus ou a ninguém, eu faço porque a religião me obriga. Então, em nome de Deus, eu mato, eu oprimo, eu cometo toda sorte de violência, toda sorte de coisas que não tem nada a ver com o que o evangelho ensinou. Então a religião faz isso, a religião te aprisiona, ela te oprime. Por exemplo, a religião nunca, jamais permitiria eu estar aqui conversando com você agora. Pô, mas no estúdio do Marquinhos? Ah, mas não sei o quê. Cara, a religião, ela sufoca um homem. No que diz no sentido original, não. Porque, na verdade, a verdadeira religião, ela traz o homem de volta para Deus, que é o próprio Cristo. Entendeu? Através por meio de Jesus. Entendeu? Então, é o que eu penso sobre religião, brother. Entendi. E vamos lá, na tua igreja, fala um pouquinho da tua igreja. Tem escola dominical, não tem escola dominical? Como é que é lá? Que dias são os cultos? Como é que acontece pra gente conhecer melhor o teu trabalho? Pra gente chegar lá na igreja e não, hoje tem um culto bacana lá na igreja. Cara, nossa igreja é simples, assim, tem trabalhos não muitos convencionais, igual a outras igrejas, né? Nós temos cultos, uma reunião de oração às quartas-feiras, 19h30, né? Em que a gente ora pelo bairro, a gente ora pela nação, a gente ora pelas famílias, a gente ora pelas coisas que estão acontecendo, né, na atualidade e por aquilo que a gente sente direcionado pelo Espírito orar. Então a gente crê muito nessa questão da oração, né, em si. Tanto que a gente faz movimentos de oração, mobilização de orações, 12 horas, 24 horas, 6 horas. A gente crê muito no poder da oração. E a gente faz reuniões, por exemplo, às sextas-feiras de rodízio bíblico,
em que a gente lê a Bíblia junto, né? Começamos em Mateus e nós já estamos em Tiago. É justamente para incentivar a leitura, em que cada pessoa vai ler um texto, justamente por quê? Que eu quero que a pessoa leia, que eu não seja o controlador. Calma aí. É isso aqui que está escrito. Não, calma aí, Carlinhos. Mas não é isso que você leu. Aqui está errado. Não, mas isso aqui está certo. Para que todo mundo comece a comentar, a falar, a discutir o texto. E ali a gente vai construindo e depois eu dou um apanhado final. E domingo temos reunião de adoração, né? Às 19 horas. E hoje, às 18 horas, nós começamos a nossa... Como se fosse uma espécie de escola bíblica. De 18 a 18h50. É a nossa escola bíblica agora. A partir desse mês de junho nós iniciamos. Entendi. Toda quinta-feira. Todo domingo. Ah, todo domingo, 18 a 18h50, aí já emenda no culto. Já emenda no culto. A gente dá um break, o pessoal toma um café e tal, que lá é chamada Igreja do Café, todo mundo toma um cafezinho. Como assim? Como é que funciona? Tem café na igreja? Tem um Como é que é isso aí? cafezinho lá, tem um cafezinho, um suquinho pra quem não gosta de um café, e de vez em quando até um biscoito, tem. Você pode tomar café, fica à vontade, entendeu? Tranquilão mesmo. Cara, que bacana, que bacana. E fora tem os outros eventos adicionais que a gente faz, inclusive o MP1 sempre está nos patrocinando, que é o campeonato de skate que a gente faz uma vez por ano, que é o Jesus Rock Skate, né? Então, já estejam dando um olo aí, porque a gente já está nessa correria para fazer o 5º esse ano. Eita, é a quinta edição. 5ª edição. Fala aí do Jesus Skate Rock, não é isso? Jesus Rock Skate. Ah, agora mudou o nome? Mas era Jesus Skate Rock. Não, Jesus Rock Skate mesmo. Ah, então eu sempre confundi. Todo mundo confunde, até ele. Cara, foi assim, né? Eu sempre, como eu falei, que eu sempre gostei de skate e tal. Então, o meu sonho, quando eu andava com a galera, Josué, Alexandre, né? A galera que frequentava o Larguinho de Bangu, na década de 90, a galera old school, né? Aham. Então, eu falei, pô, cara, eu queria fazer um evento de skate com música, com bandas de rock. Era o meu sonho fazer isso e eu sempre desejei. Até que um dia surgiu a oportunidade, vamos fazer. E na época a gente nem tinha igreja na rua ainda, a gente reunia nas casas, tinha 7 pessoas no grupo ainda. E fizemos o primeiro campeonato de skate. E qual é a proposta do campeonato de skate? O Jesus Rock Skate é um campeonato de skate beneficente. Por quê? Porque a inscrição do campeonato são quilos de alimento não perecíveis, em que cada atleta, quando ele faz a inscrição, ele ganha um lanche e ele doa 2 ou 3 quilos de alimento não perecível e a gente doa para entidades carentes, né, casas de recuperação. No último, nós conseguimos doar 12 cestas básicas para a comunidade em que nós temos trabalhado lá do Canecão. E é um campeonato muito legal, né, que dura o dia inteiro, tem sido muito bom. E participa gente do Rio de Janeiro inteiro, já teve pessoas do Chile, de outros estados. Caramba. É sério, cara, de pessoa de atleta do Chile. Entendeu? Então, assim, é um campeonato muito conhecido, né? Até conheci o André, que é da Federação de Skate. Ele já ouviu falar do campeonato, eu fiquei muito surpreso, né, de ser muito conhecido no Rio de Janeiro inteiro, o Jesus Rock Skate, né? Então, é isso, tem sido um prazer fazer esse campeonato. Cara, que maneiro, que maneiro. Que maneiro. Claro, eu não faria com a ajuda dos parceiros, né? Estúdio MP1, que está sempre colaborando, todos os parceiros aqui da área, as empresas, porque se a gente sozinho, a gente não conseguiria, galera. Então, isso nos leva à próxima pergunta, que é justamente sobre isso. Igreja só faz parceria com igrejas ou faz parceria com outras entidades? Padaria, loja, estúdio? Como é que funciona isso aí? Pô, brother, eu te falar, a maioria da nossa parceria são com empresas, cara. Padaria, loja de surfwear, lojas de música, comércio, vocês aqui do Estúdio MP1. Igrejas foram, infelizmente, muito poucas. Mas a gente chega a ter cerca de 20, 22 patrocinadores. Caramba! Isso. Ano passado a gente arrebentou de patrocínio. Fora a parceria também, como não só do Estúdio MP1, né, falando como estrutura de instrumental e outras coisas, mas bandas que nos conhecem, inclusive a banda Road JC, que patrocinou com seus equipamentos,
os seus valvulados. Toda parte tem um cara que nos fornece a questão do PA, que é o Regis, né, da banda Lloyd. Abração para você, Regis. Então, assim que a gente começa, assim que a gente movimenta, se não fosse as parcerias, nós não conseguiríamos fazer o campeonato. E 90% não são cristãos. Caramba! E isso que é a responsa. Cara, que maneiro. Engraçado que, assim, enquanto a gente está conversando, eu vejo, assim, o quanto teu olho brilha quando você fala das pessoas que te ajudam na caminhada, né? Você fala o nome de alguém, aí manda Pô, abraço Marquinho pra da alguém. Aventureira é sangue bom, sempre tá dando help, cara. Ali de cima, né? Marquinho aqui, aventureiro. Descendo Lá aqui. dançando, Ah, Marquinho! E assim, eu acho engraçado essa forma Marquinho assim. tá desde o começo. Eu acho fantástica essa forma assim, como você fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro. As pessoas Ô, deixaram. Luana da Cali, pô, Roberto aqui. Aqui em Pô, cima, na verdade. pô. As pessoas deixaram de ser, ou. Deixa eu trocar minha pergunta. Você perdeu amigos quando você falou assim, vou ser pastor? Pô, cara, alguns sim. Alguns sim. Porque embora a gente fala sobre muita questão da tolerância, de igualdade, só que tudo isso aí, infelizmente, fica só no mundo, né? No mundo das ideias. Na prática mesmo, ninguém te tolera, as pessoas realmente te excluem por causa do seu posicionamento. Pensar faz mal, cara. Na verdade é o que eu vejo. Se você pensa diferente, se você mostra o seu posicionamento, já era. Principalmente como pastor, então, cara, você tem que fazer escolhas, né? Então eu fiz. Mas não me arrependo. Sim. E dentro da igreja isso também acontece? De repente um membro que, não concordo com essa posição aqui do pastor, porque, beleza, o evangelho ele é baseado na Bíblia, né? Não é baseado em opiniões ou em achismos. Pode crer, com certeza. Mas você tem um cara que, não, porque eu acho que é isso assim, tem que ser assim, dessa forma mesmo, e se a igreja não for desse jeito, eu tô fora. Já aconteceu isso na igreja? Já, e tá fora, pô. A gente não tá preocupado com a quantidade. Tá fora, infelizmente. Entendeu? Porque, como você falou, né? A igreja não é baseada em opiniões pessoais. Eu acho que o grande parâmetro é a palavra de Deus, a escritura, né? Se eu tô ali no lugar, eu preciso, pelo menos, né, comungar com tudo que a gente crê, né, no credo, em tudo que é concernente à Bíblia, a palavra, acho que é o mínimo, né? Sim. Se eu não concordo, se eu tenho cheio de axiologia, cheio de opiniões, ué, mano, ninguém é obrigado a ficar, né? Vamos dizer, eu discordo disso. Cara, só não vi. Né? Ninguém é obrigado a ensaiar aqui no MP1, escolhe o outro. Sim, é verdade. Você não é obrigado a estar em lugar nenhum. Sim. Aí você falou aí das opiniões pessoais, né? Uma vez eu ouvi uma frase do Emílio, do Pânico, no rádio. Ele estava fazendo uma entrevista, se eu não me engano, foi com um candidato lá, um pré-candidato à presidência, e ele falou uma parada interessante, assim, no meio do debate, no meio da discussão, ele falou assim, ninguém quer perder privilégios. E isso é fato. Então, considerando a questão dos privilégios, da palavra privilégio especificamente, ser pastor é um privilégio ou é um fardo? Cara, assim, eu não vou dizer que... Assim, eu vejo que é um privilégio. Diante de Deus é um privilégio. Pode ser um fardo se a pessoa tiver na perspectiva de ficar rica. Uhum. Entendeu? Enganar os outros, se autopromover, achando que, vou ficar bem, né? Eu vou falar as coisas para agradar, senão eu vou perder isso, senão eu vou perder aquilo. Vim de politicagem, né? Na verdade, politicagem. Não, sou político, né? Vou agradar gregos e troianos, o importante é que tá cheio, que tá bombando. Se for assim, olhando nessa perspectiva, pode ser um fardo, mas eu penso que é um privilégio, cara. Porque você ser aquele que assume o chamado de Deus para cuidar de pessoas, cara, e eu vejo isso como um privilégio que não tem como pagar. Nenhum dinheiro poderia me pagar isso. Entendeu? Eu vejo como um privilégio, é uma honra ser pastor, cara. É uma honra. E Deus me deu essa oportunidade.
E eu falo, não é porque eu quero, porque eu quis, não. Porque se fosse pela minha própria vontade, realmente não seria. Porque dá trabalho, dá, cara. Dá muito trabalho. Porque pessoas são difíceis, né? A gente vive tempos difíceis, né? Principalmente no que diz respeito a opiniões pessoais. Então, cara, é muito complicado. Mas eu vejo como um privilégio. Eu acho um privilégio, sim. A parte mais difícil de ser um pastor é gerir uma igreja ou gerir, acompanhar e cuidar das pessoas? Eu acho que tudo é uma coisa só, Marquinhos. É. É. Que ao mesmo tempo que você acompanha, você tem que administrar, você tem que trabalhar em conjunto, né? Porque o que a gente entende como igreja, tudo não fica apenas centrado, monopolizado no pastor. A gente tem uma equipe que a gente trabalha junto, que a gente divide, né? Talvez no passado, não sei a realidade de algumas comunidades, mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho com quem conversar, com quem trocar, com quem pedir aconselhamento, né? As coisas não ficam só nas minhas costas, né? Então eu tenho uma equipe que a gente trabalha junto, em que a gente divide as tarefas, assim como foi com Moisés, tinha os 70 lá que estava caminhando, eu tenho também um grupo que a gente está caminhando junto. Só que a nossa igreja, como a gente é pequena, a gente está em fase de crescimento. Então as coisas estão começando a crescer e tomando forma, devagarzinho, bem orgânico, mais do que menos empresarial e mais orgânico. As coisas estão acontecendo naturalmente. Entendeu? Entendi. E ainda sobre essa questão de ser pastor, você falou que agora você pode pedir aconselhamento, você tem com quem trocar e tal. O pastor, ele tem o direito de ficar triste, ele tem o direito de chorar? Claro, pô, com certeza. Pastor é pessoa comum, pô. De ficar triste, ficar chateado, de ficar irado, de ficar, sei lá, de não querer, hoje eu não tô bem. Ele pode. Mas, porém, embora ele possa todas as coisas, em amor às outras pessoas, eu não vou me dar o direito, porque, querendo ou não, Marquinhos, a gente é o exemplo, né? Não é que eu não possa, talvez, ficar mal. Claro que eu fico mal, todo mundo fica mal. Ninguém é Superman. O pastor ele não é super-homem, o super espiritual que está sempre bem, ou não, eu estou bem. Não, ele precisa de orações, ele precisa de cuidado, ele precisa de férias, ele precisa sair com a família, ele precisa se distrair, pô, ele precisa comer fora, ele é uma pessoa comum. Ele só tá exercendo uma função no ministério que Deus deu para ele. Mas ele é uma pessoa comum. Claro que a gente se dá muito mais do que outras pessoas, é óbvio, né? Por isso que eu sou o pastor. Claro que eu vou sempre, de alguma forma, estar mais presente, estar mais preocupado, porque essa é a minha função, orientar, estar junto, incentivar. Pô, Marquinhos, pô, quero te ver, Marquinhos. Pô, por que você não veio? Isso faz parte de mim. E faz parte de quem já eu era. Eu gosto assim, eu gosto de estar envolvido, mas sem me anular, entendeu? É, porque a gente tem essa visão meio louca, assim, de, pô, o pastor é, como você falou, é o Superman. Não, é o não cara é, que cara. nunca pode falhar, é o cara que vai estar Não, sempre ele ali e erra. tal. E o pastor é um homem, né? Ele precisa também de um abraço, de falar assim, pô, pastor, legal o culto hoje, pô, a igreja tá bacana. Pastor, você tá precisando de uma ajuda, tá precisando de alguma coisa, posso ajudar aqui? E existem essas pessoas, você acha que tem mais gente que quer sugar o pastor, ou você acha que tem mais gente que quer ajudar o pastor? Cara, eu vejo que tem as duas coisas. Tem bastante gente que suga, mas sempre tem gente que estende muito a mão, né? Porque assim, o ministério pastoral, mesmo sendo um ministério árduo, às vezes algumas coisas acontecem que parece que você não está vendo, né? Aliás, você não vê acontecer. Você só vê depois, né? Na verdade, vamos dizer assim, é como algo que você plantou e você está cuidando. Você não está vendo, mas está crescendo. Talvez seja trabalhoso para você ter que ir ali regar, aí vai crescer, você vai ter que podar, você vai ter que fazer algumas coisas, alguns ajustes, mas está crescendo. E daqui a pouco aquilo vai dar fruto, e você vai comer desse fruto. E daquele fruto vai dar outros frutos. É um trabalho a longo prazo, é trabalhoso, mas eu acho que é compensador, cara. Legal. Pastor é uma profissão? Cara, eu não encaro como uma profissão, cara. É uma vocação. Porque uma profissão você aprende, né? Então eu vejo o pastor como um dom. Você pode fazer curso de pastor, você pode ter carteira de pastor e não ser pastor. Você pode gerir, aprender numa empresa, tudo fazer, mas não é pastor. Você não tem paciência com pessoas, você não lida com pessoas, você não é líder, né?
né? Não tem como, eu não vejo como profissão. O pastor ele tem que ter essa coisa então da gestão, da liderança, né? Sim, eu creio que sim. Ele é chamado por Deus, ele tem esse dom, né? Agora, o pastor, né, embora eu não veja como profissão, mas o pastor, tem pastores que são bivocacionais, tem pastores que trabalham, né? Tem pastores que é ministério integral, né? Entendeu? Há vários tipos. Trabalham, num caso, fora o ministério, né? Que chama de bivocacionado. Sim. Hoje, o ministério pastoral, você acha, dentro do ministério pastoral, né, pela sua visão, pelo que você vê, tá? Uma opinião pessoal sua, você acha que existe um machismo ou não? Dentro do ministério É. pastoral? Pô, cara, depende, cara. É difícil falar, porque hoje, com essa transgressão das palavras, né, o que pode ser machismo para você, por causa dessa questão do relativismo, né? Algumas coisas a pessoa vai achar achismo, a Eloá vai achar achismo, o Elton vai achar que é machismo, e outros vão achar que não. É muito difícil a gente falar sobre a questão. Agora, claro que houve caso de machismo em relação ao pastoreio, à igreja, pelo fato da pessoa não ter um entendimento real do que é ser bíblico. Porque as pessoas sempre vai dizer a questão do machismo, no que se diz pastor, do que se diz a igreja, por causa daquela questão da mulher submeter um homem. Só que, na verdade, se a gente for bem ao ponto, a responsabilidade do homem é muito mais linda do que qualquer coisa. Por quê? Porque o homem é chamado para amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Olha o nível de amor em que a Bíblia nos manda fazer, como homem e como pastor. Eu não apenas amo, mas se eu tiver que morrer, eu vou dar a vida por ela. E você percebe, se vocês lerem lá, ele não manda a mulher nos amar. Mas por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. Se eu amo a minha esposa, ao ponto de eu morrer, claro que ela vai me amar, não preciso mandar. Rapaz, Entendeu? se eu pudesse agora, nesse momento, eu colocaria um meme, porque olha, aí, Que nada. realmente, excelente resposta. Excelente resposta. Cara, e é muito engraçado, assim, que você fala com toda a propriedade, sabe? O interessante é isso. Galera, olha só. Já me perguntaram duas coisas. A primeira é por que eu não dou atenção às perguntas que rolam aqui. É porque nós só temos 1 hora de quadro, tá? Se a gente for dar atenção a todo mundo que vai falando e perguntando, a gente não consegue conversar nada. E já me perguntaram também, por que você vive olhando pra baixo? É porque eu tô com um notebook aqui que eu tô monitorando o nosso E eu só vídeo. tô olhando pra ele, né? Pra Eu saber nem tô se a olhando de cara conexão na caiu. câmera. Pois é, pra saber se a conexão caiu, se tá tudo certo, se tá tudo rolando. Eu não tô lendo pauta, tá? Isso aqui não é É a foi Vera. combinado, é tudo realmente no improviso. Eu tô jogando umas perguntas assim na maldade mesmo, e o Carlinhos tá matando no peito e fazendo gol de cabeça. Tô tentando, né? E, e realmente, tá, então, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Me fala da Só me música, entendeu. porque, deixa eu falar uma parada aqui. O Carlinhos, ele fez questão de ter o violão ali do lado. Ele falou Pô, assim, não, gosto pra caralho. só aceito na entrevista se eu tiver com o meu violão do lado. E aí a gente concordou em deixar o violãozinho do lado. Tá aqui o Gildo. Me fala... O Gildo? É o Gildo. Ah, legal. Me fala da música. A música para o pastor. Cara, a música é algo... Principalmente pra mim, cara, é muito bom. Pra mim, as pessoas ficam zoando. Pô, pra você fica mais fácil, que na tua igreja nunca vai ter problema com música, porque você toca. Aliás, pelo menos eu tento, né? Então, assim... cara, acho que música é tudo. Eu não consigo viver sem, né? Eu gosto muito de música. Sempre gostei até antes de ser pastor, de chegar cedo na igreja, ficar tocando um pouco de violão, né? Sentar um pouco na bateria, que eu também gosto. E acho que música faz parte de tudo, né? Adoração, música, eu amo, cara. Adoração é algo que amo, né? Principalmente de forma espontânea, então, quando começa a criar ali na hora, fluir letra na hora também, de forma espontânea, eu amo, cara. Música, louvor, é tudo que eu amo.
Legal. Gosto muito. E dentro desse universo da música aí, o que você acha que está faltando hoje na nossa música moderna, né? No cenário brasileiro aí? O que você acha que está faltando? Eu vejo uma galera muito comentando, mas não tem rock na rádio, mas não tem isso, não tem aquilo. O que na sua visão, o que você acha que está faltando na nossa música hoje? Cara, sinceramente, vamos ser sincero, tá faltando ter personalidade. Porque todo mundo cobra determinado tipo de coisas, principalmente música na igreja. Mas, na verdade, vamos ser sincero, o que as pessoas querem é comércio. Querem vender, querem músicas comerciais. Ninguém quer se dar o trabalho de fazer algo, como a gente falou anteriormente, com um propósito. Dentro do seu estilo que ela se identifica. Porque, por exemplo, lá na igreja a gente é muito eclético. A gente toca desde os hinos do cantor cristão até as músicas mais contemporâneas. Não tem essa de música velha, nova. O que a gente avalia é a questão da letra, que é importante. Que é muito importante se ela é fiel à escritura, a palavra que a gente crê, se ela não fere o nosso ethos. Né? Então, assim, a verdade é essa. As pessoas falam, reclamam, porque assim, nunca tive problema com música. Por exemplo, eu sou cristão desde 92. Por exemplo, desde 95 ou 96 que eu não escuto rádio evangélica. Não escuto. Eu sempre escutei coisas underground, coisas de fora. Tanto que eu tenho mais de 300 horas de música cristã de vários estilos. Celta, doom, thrash, heavy metal, punk rock. Vou falar ali no dance, ué. Tu quer que fale sobre o dance? Dance, música eletrônica, acústica, toda sorte de música eu tenho. Nunca fui refém de rádio, de modismo. Agora, pode acontecer de que de repente a música que a gente está tocando, mas é música que a gente traduziu há 7 anos atrás e de repente a música estourou. Mas o que na verdade é que as pessoas não têm personalidade, as pessoas não querem produzir, ela não quer se dar o trabalho. Por exemplo, eu aprendi a gostar de estilo musical chamado meio bossa nova, meio PB, por causa de umas colegas que eu frequentava a casa dela e que a gente se reunia, a gente tocava violão e ficava até 11 horas, meia-noite tocando, fazendo música. E isso era o nosso prazer. Aí eu comecei a encarar a bossa nova numa perspectiva diferente. Falei, caraca, essa música é legal. Porque eu não gostava. Meu negócio era só rock, hardcore, pronto e punk, né? Ou rap, que eu gosto de rap também, pra ver que eu sou bem eclético. Então, através dessas meninas, que é o Mensagem Real, Márcia, Andréia, eu passei a ouvir bastante João Alexandre, passei a olhar a música numa outra perspectiva. Então, a galera, ao mesmo tempo que ela quer algo novo, mas ela é muito fechada. Ela quer comercial, ela quer música para vender. Essa é a verdade. Me perdoe, mas essa é a verdade. Quer música para vender. Ela quer música para ela. Mas a música é para Deus. Não é para Deus, é para você, brother. Você quer música para você. Entendeu? Essa é a realidade. Que música a gente sabe que dá trabalho, né, mano? Carlinhos mandando verdades aqui hoje no Papo MP1 na lata, doa a quem doer. Carlos, já tá quase na hora da gente fechar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um cara que hoje ele tá em casa, ele tá aqui, de repente ele conectou lá na página, ouviu falar sem querer do Papo MP1 e ele conectou e ele tá na casa dele pensando assim: caramba, eu acho que eu um dia vou querer ser pastor, eu acho que um dia eu posso ser pastor e tal. O que você diria para um cara que hoje ele pensa assim: se Deus falar comigo, eu viro pastor? O que você diria para esse cara com já a tua vivência como pastor, com o teu conhecimento como pastor? Cara, eu digo para você o seguinte: se Deus está falando com você, e se é realmente isso que Deus quer, cara, você já é, então você não vai ser. Você sempre foi. Entendeu? Igual, por exemplo, eu tava conversando com um rapaz que ele é seminarista, e falou: não, quando eu ser pastor, eu falei: mas tu não já é, não? Tu vai precisar terminar o seminário para ser pastor? Mas tu já é pastor. Porque se tu já foi chamado, você já é. Então, se você tem essa vocação, brother, de uma hora ou outra vai nascer, vai vir a luz e você vai começar. Quando você menos esperar. Mas você, com certeza, você já está atuando. Você já é. Já eu considero um pastor, um chamado por Deus.
Claro que a gente vai se preparando, a gente vai estudando, tem todo um aparato, a Bíblia tem todo um parâmetro que a gente precisa seguir. Não é qualquer um que vai ser pastor, que eu acho que esse é o grande problema, né? Ninguém quer ser pastor conforme a Bíblia, né? É ser pastor conforme o status. Não, se o cara tem dinheiro, o cara fez uma boa faculdade, mas às vezes o cara não vale nada. Não, então esse é o pastor, né? O cara é bom, tem dinheiro, né? Não é bem assim que a Bíblia nos orienta, né? Então eu creio que você, com certeza, você será um, cara. Você já é. Legal, É simples, cara. Não é muita coisa, não. É bem simples. Vai acontecer. Legal. Esse lance que você falou aí do pastor, que o cara fez uma boa faculdade e tal, esse é o pastor popstar, né? Sim, tá cheio, cara. Tá cheio. É geração fast food, né? Rápido, se forma, faz um cursinho ali, já monta o salão, bota a cadeira, pum, igreja. Rápido. Legal, Né? legal. Igual, como é que é? Franquia, né? Tu, bebe uma franquia aqui, Legal, legal. Me diz uma coisa, o pastor Manga já teve na tua igreja, sim, né? sim. Fala desse cara pra Abração, gente. Manga. Pô, cara, o Manga não tem... Cara, o Manga é um cara espetacular, cara. É um cara simplesão, né? Um cara que foi numas maiores... Eu considero uma das maiores bandas, né? Gostem ou não... Mas Oficina é uma referência para muita gente, principalmente para quem não é cristão, cara. Então, eu lembro que, como eu sonhei em vários shows, né, de Oficina, mas conhecer o Manga foi algo espetacular, né? Ele teve na nossa antiga igreja, Igreja Batista, na primeira vez, acho que foi em 2007, também foi simplesão, ele junto com o pastor João. E depois a gente começamos a ficar amigo, né? Aí convidamos ele para vir a primeira vez aqui na igreja, ele veio. Ó, e falo para vocês, galera, não cobrou nada, sem cachê, sem neura, sem nada disso desse mundo gospel que vocês veem por aí. E é um cara simples, que é um amigo, teve aqui a última vez conosco também, na humildade. É um excelente pastor, um excelente cara, um amigão que eu tenho aprendido a gostar e amar. Esse é o Manga, cara. Valeu, Manga. Abração, mano. Caramba. Duas coisas que falaram aqui, só pra esclarecer, perguntaram a questão da bomba. A bomba que ele tava falando era bomba d'água, tá? Bomba d'água. É verdade, bomba d'água, galera. Porque você falou... Porque é o canecão, é o morro, né? Aí precisa de... você falou, me pediu pra comprar uma bomba, e aí Perdão, ficou bomba, você bomba. específico. Tá, é bomba d'água. E a segunda coisa que ele falou da oficina é a banda Oficina G3. Oficina G3, é. Tá, porque nem todo mundo conhece, então fica aquela dúvida, Então pesquisa lá que você vai curtir o som. Sim, muito bom, muito bom. Uma das maiores bandas do país até, né? Eu uso dizer. Sim, cara, os caras são demais. O Manga foi um dos caras, ele foi um dos caras lá do primórdio da Oficina. Do primórdio, cara. Eu nunca imaginei tá com ele, né? Eu conheci também, eu tive o privilégio de conhecer o Marcão do Fruto Sagrado. Nunca imaginei sentar com esses caras assim. E os caras são simples, pessoas comuns, é o que você tava falando. Pessoas comuns, terráqueo, normal. Às vezes a gente coloca os caras no pedestal, mas os caras são humanos, pessoas comuns, que conversa, que peida. Pessoa comum, cara. Cara. Entendeu? Mas não é não, Eloá? Gente, às vezes a gente coloca os caras no pedestal, né? E não, os caras são simples, de Jesus, legal mesmo. E fala, e estão ali, fala as suas paradas com propriedade, cara. Me amarro nesses caras. Legal. Cara, pra fechar, eu queria que você deixasse pra gente como é que a gente acha você, né, os seus contatos, e como é que a gente acha a sua igreja, como é que a gente acha vocês na internet e também endereço, telefone. Sim, a gente tem uma página no Facebook, né, que é a Comunidade Evangélica Aliança Eterna Rio de Janeiro, né, e lá tem os dias de cultos, tem as nossas fotos, tem algumas atividades que a gente vem realizando já há algum tempo. E o dia das nossas reuniões lá dos cultos é quarta, sexta e domingo. Domingo às 19 horas, sexta às 19h30 e quarta-feira às 19h30 também. Beleza. A igreja tem telefone ou não? Não, por enquanto ainda não temos telefone. Mas pode deixar recado lá na página que a gente responde rapidão. Beleza. Na hora. E sem avaliar a resposta. Boa! E vem cá, aconselhamento online você dá também? O cara quer te Sim, chamar? tô à disposição. Legal. A hora, quando precisar, tamo aí, na pista para negócio, mano. Bacana, bacana. Como é que a gente acha você? No Facebook, Instagram? Como Sim, é que eu tô no Facebook lá, Carlos Lopes. E no Instagram tá Carlos Lopes 92.
Legal. Muito bacana. Carlos, eu quero agradecer aqui em nome do Nada, eu que estúdio agradeço, Marquinhos. a tua presença, cara. Realmente assim foi uma honra ter você aqui esclarecendo as nossas dúvidas, falando um pouco da tua história, que realmente é forte, né? Assim, com certeza a gente tem muito mais coisa para falar, que vai com ficar para uma certeza. segunda oportunidade, mas a gente vai se reunir aqui novamente, porque cara, realmente é uma honra ter você aqui. Nada, eu que me Obrigado sinto mesmo. honrado, privilegiado. Tu sabe que é uma pessoa, você, sua família, pessoa que eu curto demais, né? Curto demais e quero ter vocês trabalhando comigo, né? Ali comigo. Então, essa é a nossa oração, né? Sei que vocês são pessoas especiais, né? Eu sei que Deus tem um propósito assim, cara, surreal com vocês. Entendeu? Pô, valeu, cara, valeu mesmo. Fiquei até Obrigado sem graça agora. pela oportunidade, né? Que Deus abençoe o trabalho de Precisando, vocês. estamos aí. Galera, muito obrigado. Esse foi o Papo MP1. Obrigado Agradeço. pela audiência de vocês. Valeu. Esperamos vocês na próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu, abração. Nem doeu, viu? Nem doeu, viu? Nem doeu. Falei pra Ficou livre ali, ó. Glória a Deus, muito bom, mano.